Então vamos lá. Então bora. Certinho, João? Então, muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast, ao nosso episódio de lançamento. Episódio muito especial aqui. E com a presença ilustre de nós três. Hoje mais cedo eu falei que nós três estaríamos juntos pela primeira vez. Venceu o seu atestado médico. Agora, falsa apendicite. Chegaremos a esse dia, tá? Então sejam bem-vindos e bem-vindos novamente. Então, com o apoio da FPL Educacional, começamos o nosso podcast Projeto Saber Livre, também carinhosamente chamado de Cast Livre, tá? O Castinho Livre para alguns, tá? E hoje com a presença de Elvis, meu queridíssimo, e meu queridíssimo Phelps. E aí, Elvis, como é que você tá? Bom demais, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a nossos ouvintes. Pra gente aqui nesse momento, boa noite, né? Mas estamos aí, primeiro episódio, né? Acho que tá todo mundo bem ansioso, né? Com os papos que a gente vai trocar daqui pra frente, né? Mas é isso, dizer que eu tô feliz e animado com essa noite e vamos que vamos. Solta a vinheta. Não tem. Ainda. Teremos. Mas a vinheta de hoje, ela poderia ser uma vinheta do Black Pantera. Nossa! Né? Tem que pagar os direitos autorais, cara. Não precisa. Estão fazendo, a gente marca eles. Não precisa. Beleza. Tá? Os caras são gente boa. Tá bom? Black Pantera. Então, não podemos deixar de falar hoje, apresentar o nosso terceiro, primeiro, segundo. Aqui não tem essa posição de hierárquica. Nosso querido Phelps, Felipe Phelps. Fala comigo, galera. Tamo aí na atividade. Você tá bem, meu querido? Tranquilaço. Nervoso pra caramba, né? Mas enfim. Não, isso não vou cortar. Eu sei. Não, e o mais legal de tudo é o seguinte, um podcast com 3 malucos. Não, aí, olha só, quando eu venho me apresentar, né, eu sempre falo, o pessoal me pergunta, né, qual é o seu nome? Eu falo, Elvis. Não, mas seu nome é Elvis? Não, meu nome é Felipe Elvis, meu nome é composto. Só que tem 3 pragas no mundo. Pragas que você encontra em qualquer lugar que tenha ser humano. É rato, barata e Felipe. Então vocês estão aí ouvindo um podcast com 3 integrantes e 2 Filipes. Pois é. 3 malucos e 2 Filipes. E 2 Filipes. Seja bem-vindo, cara. Tamo junto. Meu caro, na semana passada, os nossos pilotos, eu fiz a seguinte pergunta pro Elvis, o Elvis fez a seguinte pergunta pra mim, que é: o que é o projeto Saber Livre pra você? E aí? Qual que é o seu ponto de vista? Qual é a sua expectativa para esse projeto, do que a gente está construindo? Eu acredito que o Saber Livre envolve democratização. Às vezes andando na rua, conversando com os alunos, em sala de aula, enfim, os meninos eles estão perdidos, eles não sabem para onde ir. Não é nem a questão do estudo, do potencial que a galera tem, mas eles não são orientados. Às vezes não sabem chegar a uma informação ou pesquisar da forma certa, direcionar um caminho, e o Saber Livre vem para isso. Acredito que é democratizar, ensinar a galera mesmo a refletir, a pensar, mas trilhar um caminho mesmo. É o ponto-chave. Muito bem. Bom, eu acho que pensando na questão do que você disse, do que eu falei, eu acho que o que o Antônio também comentou sobre, né? Eu acho que talvez a gente tenha um corte geracional, né? Nós estamos com jovens que eu acho que têm um acesso amplo à informação, né? Talvez nunca a gente teve jovens com acesso a tanta informação como hoje, né? Com smartphone, rede social, enfim. Até lembrei de um termo vindo pra cá, aleatório no carro, né? Internautas, né? A gente nem usa isso mais, né, velho? Internautas. E eu vejo que essa geração, ela tem acesso a muita informação, mas isso talvez não seja tão interessante no ponto de vista do que fazer com essa informação, né? E aí eu acho que aumenta ainda mais essa sensação de estar perdido no meio de um tanto de coisa e não sabe o que fazer. Sim. Eu penso um pouco nisso, assim, né? A gente acha que às vezes é ser crítico, refletir, pensar demais, só que isso é o nível assim mais profundo. O aluno, a galera hoje tem muita informação, não consegue interpretar um texto. Pois é. Então, eu ouvi alguém comentando, agora eu não vou me lembrar onde, mas a pessoa falou sobre que hoje, estava falando sobre, enfim, né, as questões dos jovens atuais e sobre interpretação de texto. E aí a pessoa falou que nunca na história a gente teve jovens que leem tanto como hoje. Aí eu falei, como assim, mano? Ler tanto? Não entendi isso, não.
Falou, ué, o tempo inteiro o menino tá ali no TikTok, no Instagram, ele tá lendo um tanto de coisa. É legenda de vídeo, é um chamado, é um comentário de alguém, numa foto, né, um stories e por aí vai. Só que não é uma leitura de um texto, né, de uma estrutura complexa que ele vai precisar de entender, interpretar, que tem início, meio e fim. E pensar num jovem desse sentar e ler um livro, aí é complicado, né? Porque as redes sociais trazem essa sensação de... Fast food. Né? Você consegue entender o que está acontecendo no vídeo ali em 15 segundos. E é importante falar do tempo, né? Da geração TikTok, dessa leitura todo o tempo. Até as plataformas de streaming, elas estão mudando o tempo de série, tempo de episódios. Então, antigamente era episódio de 1h10, agora de 50 minutos. Temporadas de 20 e tantos episódios, agora episódios de uma temporada de 10, 12. Por quê? Porque essa geração não tá dando conta mais. É tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo para produzir, para fazer, que eles estão reduzindo tudo para dar conta, para caber nesse cotidiano e talvez assim conseguir atingir os objetivos. Então, nós estamos passando por um momento muito diferente de transformações. E a gente não sabe para onde que está indo. Se é positivo, se é negativo, só o tempo dirá. E aí a gente tem que se adequar a esse sistema para estar atingindo o objetivo, que é chegar a informação coerente e coesa para o jovem, para o adulto, para todo mundo. Isso pensando na informação correta, bem apresentada para o jovem, né? Porque ele fica ali em 15, 20 segundos preso, a gente não sabe quem está fazendo a porcaria do vídeo, a porcaria do áudio, deturpa o assunto e o menino sai com uma visão deturpada, né, como se fosse uma mula ali, um cavalo ali, enxergando só um pedaço, aí que é mais grave ainda, né? Grave. Então você, jovem, que tá ouvindo a gente aí, né, para não cair nessa situação, acompanha nosso projeto, né, vem ver de perto aí o que a gente está produzindo, porque nosso objetivo é esse, né? Desde sempre, nosso objetivo é trabalhar a educação de forma crítica, né? E de forma, que eu sempre gosto muito de falar isso, uma educação emancipadora, né? Que o indivíduo se torne dono de si mesmo. Fritar a cabeça. Fritar a cabeça pensando e ficar louco. Bom, Diante disso, portanto, qual que é o tema da nossa conversa de hoje, meu querido Antônio? Bom, o tema de hoje, famoso Titonho, vou trazer o tema sério pra gente começar bem. Qual que é o tema de hoje? Bom, a nossa ideia é o quê? Dia 13 de maio, hoje é 13 de maio, tá? Hoje é 13 de maio, um dia importante para a história do Brasil. E que dia é esse? Dia da abolição da escravatura. Um dia considerado contraditório. Por que contraditório? Porque nos últimos anos, uma outra data que fala sobre escravidão, escravizados, é a data de 20 de novembro, dia da consciência negra. Então, o que nós queremos, o que nós pensamos para hoje? Nós pensamos 13 de maio ainda é uma data válida? Ela é contraditória? Qual que é o seu papel dentro da história? Vale a pena discutir sobre isso? Essa é nosso tema de hoje. Os caras chegaram chutando a porta e não sabemos se vai ter outro episódio depois dessa, não. Pois é, não sabemos. E para começar bem, para trazer um embasamento científico, que aqui é educação, vou trazer um texto, um fragmento de um texto que eu encontrei lá no Senado, no site do Senado Federal, que se você pesquisar bem, tem muito texto bom. O autor é o Miraglia, um texto de 2011, que o texto chama Trabalho Escravo Contemporâneo, Conceituação à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, São Paulo. Então ele começa desse jeito, olha. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, lei número 3.353, abolia oficialmente a escravidão no Brasil, sem, contudo, assegurar aos ex-cativos as condições de inserção e proteção social necessárias para sua plena cidadania. Marginalizados, os negros recém-libertos ficariam à mercê da superexploração de sua mão de obra. A escravidão perdia seu status legal, mas o legado de mais de 300 anos de um sistema socioeconômico baseado no trabalho escravo deixaria suas marcas nas relações sociais e de trabalho no país. Então, começando a partir desse parágrafo, a partir dessa ideia, dessa analogia, vamos discutir hoje sobre isso, sobre essa validade do 13 de maio e qual que é o seu passado, o seu presente, o seu futuro, e o que isso influencia dentro do nosso cotidiano. Por isso que o nosso foco total hoje, gracinha, é
Ele, Felipe Phelps, professor de história da turma, né, e vai mandar muito bem aqui junto com outras discussões que nós vamos estar trazendo. E aí, Phelps, o que você acha disso tudo? Eu acho que o primeiro tópico é diferenciar escravo de escravizado. Porque às vezes a galera mistura escravatura, escravizado, escravo. O que é isso? Né? Eu estou usando como base um texto da Unicamp, que saiu ali no simpósio em 2012, Simpósio Nacional de Discurso, Identidade e Sociedade, que assim, a palavra escrava é importante, né? A língua, ela está atrelada com a história, então às vezes as palavras são preconceituosas, e elas delimitam ali um espaço, uma situação, e colocam a pessoa numa condição. E aí eu tenho outras palavras que depois são revisadas, repensadas, criadas, enfim, para tratar os tópicos diferentes, né? Para tentar ampliar ali algo que ficou para trás, enfim. E aí, quando eu falo de escravo, é problemático porque a gente entende que o escravo, ele é como se fosse uma condição, né? A pessoa nasceu assim, é como se fosse algo inerte ali. Escravo. É aquela condição que não depende dele, que quase que lá no berço faz parte do cara. Não é assim, né? O termo correto mesmo, né, que a gente vê aparecendo nos livros, debates, simpósios, academia, é escravizado. Por quê? Peraí, ninguém nasce querendo ser escravo. Né? Isso é fruto de um processo político, social, econômico, cultural, violento, e ninguém que é escravizado tá afim de ser escravo. Né? Tá afim de ser escravizado, tá ali, tá com vontade, tá naquela situação. Então, assim, a gente tira, quando eu falo, poxa, escravo, parece que essa pessoa, que é um indivíduo, sujeito histórico, ela é apagada, que ela não existe. Eu não consigo enxergar a análise, né? Não consigo enxergar a parte complexa, social, política, que está ali influenciando aquela condição dela. Já quando eu coloco escravizado, poxa, é um sujeito. E aí ele tem uma história, enfim, que vai ser apagada, né, deturpada e tudo mais, só que é um camarada que tem vida, né? Às vezes não na melhor situação, não na melhor condição, mas tente dar voz para esse cara, ou pelo menos tenta. Eu acho que a gente começa por aí, né? E eu acho interessante porque, bom, eu sou iniciado no candomblé, então assim, né, cultuo uma religião de matriz africana e dentro de muitas discussões que eu já participei, né, dentro desse contexto, você tinha várias comunidades africanas que viviam num processo assim, você tinha realezas, né, você tinha príncipes e tal, e essa galera foi toda aprisionada, encaixotada, colocada nos navios e trouxeram para cá nessa condição. Sim. Mas as pessoas não nasceram escravas, muito pelo contrário, elas foram escravizadas pela mão do opressor e não uma condição natural dela, né? Exato. Problemático. Não, e a gente consegue ampliar, poxa, vamos falar de escravidão, na minha cabeça isso funciona de uma forma interdisciplinar, né? Geografia é a parte da biologia, a parte da história, a literatura, porque se você pensar, o cara saiu lá da África, escravizado, e veio parar aqui, no meio do caminho não sobrou a mesma galera que veio antes. Alguém foi jogado no meio do mar, e aí tem alguns estudos que comentam que algumas rotas de tubarão foram modificadas com o processo da escravidão, cara. Porque jogou ali, caiu sangue, aí os peixes mudam a rota por causa do sangue. Então, assim, são coisas complexas. Eu tava conversando uma vez numa roda de boteco, assim, com os amigos, e eram amigos que tinham sobrenomes bem diferentes, assim, né? E aí, de repente, começou uma conversa em relação à origem desses sobrenomes, né? E aí tinha dois, se não me engano, que eram de origem italiana e o outro parece que era de origem alemã, enfim. E aí é óbvio que eu preciso de fazer esse recorte, que eram 3 pessoas brancas, né? E eu, como homem negro, né? Eu virei e falei assim, galera, eu acho massa, né, velho? Vocês terem registro histórico da família de vocês em relação ao sobrenome, né? O mais distante que eu consegui chegar na minha árvore genealógica foi dos meus bisavós, porque eu não conheci eles pessoalmente, mas pelas histórias que os meus avós me contaram. Mas você não tem nenhum registro, né? De onde meus bisavós vieram, de onde os pais deles vieram. Não, foi apagado completamente, né? E aí, inclusive nesse momento gerou um climão na mesa. Galera, o objetivo não era esse, não. Pois é, imagina. Não, e essa questão da falta de dados e informação, ela é real.
né? Tava dando uma olhada no site do IBGE, até pegar aqui, os dados sobre a escravidão no Brasil, como se tivesse um censo próximo ali, que o IBGE conseguiu juntar alguns fragmentos de documento entre 1700 até 1810. Estima-se ali que mais ou menos 1.700.000 escravizados teriam chegado ao Brasil. Isso dessa data, de 1700 para frente. Mas a galera que veio antes. Por quê? Para a galera chegar aqui, para os portugueses chegarem aqui, encontrar os indígenas, matar geral, eles já tinham colonizado a África há muito tempo. Toda a costa ali. Então, peraí, a escravidão já estava rolando em outros lugares. Então, essa galera vem, esse cara que não é visto, que não é lembrado, que não existe praticamente para uma galera, para a história aí, como é que você faz? E os anos vão se passando. Há alguns registros que, nas primeiras expedições, nos primeiros barcos, já tinham escravizados, né, que é o termo correto. Já tinham escravizados ali. E aí, enfim, você fica com uma lacuna de 200, 300 anos de gente que não existe para Portugal. Nenhum. Não tem registro. O cara não existe mesmo. E aí? A situação é mais complicada. O buraco é muito fundo. E fora que o nome era modificado também, né? Então, ele tinha um nome lá. Quando chega no Brasil, ele recebe ele é batizado novamente. Recebe um outro nome. Recebe o sobrenome do dono. E você falou do processo de Brasil, Rota de Tubarão, no livro Escravidão, que é pesado, necessário para quem quer conhecer a história do Brasil. Tem uma parte que conta a história de como que eles eram colocados no navio negreiro, né? Porque eu me recordo quando estudei esse processo, eu achava que vinha todo mundo agachadinho, sentadinho, bonitinho. E aí quando eu vi que eles eram colocados, eles eram empilhados na horizontal, ou seja, eles eram deitados um sobre o outro. Igual tijolo, igual tora de madeira, eu fiquei assim, gente. E quando você fala isso para as pessoas, elas não acreditam. E aí a primeira pergunta que um jovem faz para mim é, professor, mas como é que eram feitas as necessidades? É só você imaginar. Se você é um sobre o outro, era um sobre o outro, né? Então, assim, eles, a partir do momento que eles saíam do continente africano e chegam no Brasil, eles não eram tratados como seres humanos. Você tem o colonizador, ele subjuga o outro como um ser inferior. É até complicado, velho, pensar nessa ideia de um ser inferior, porque, assim, às vezes o cara que pegou um africano de forma brutal, enfiou dentro do navio nessas condições, talvez ele não tivesse coragem de fazer isso com o cachorro, né? Então, é isso, né? Você tira a essência, a vida, né? É como se aquilo fosse um objeto e não uma pessoa, e não um ser vivo. É um debate filosófico. Inclusive, a gente já estudou na filosofia que tinha um debate ali próximo de 1500. Quem tem alma? O indígena tem alma? O africano tem alma? Não tem? Se eu não tenho, eu posso subjugar. Quem tem, eu não posso. Processo de catequização total, dos indígenas. Pesadíssimo. Tem uma história interessante que aí eu acho que faz um pouco de um link, né, com a biologia em relação a isso. Na verdade, mais a questão da história do conhecimento científico biológico, né? Mas o Darwin, ele teve no Brasil. E dos registros, né, que ele fez enquanto ele esteve aqui, parece que ele teve 2 vezes. Uma vez ele veio para cá mesmo e outra foi meio por engano e tal. Um dos relatos dele foi de uma insatisfação, assim, ele não curtiu muito o Brasil. Parece que primeiro por causa da comida, mas eu não me lembro direito o contexto da ideia da comida. E o segundo ponto é que a família do Darwin era uma família abolicionista, né? Não que eu esteja querendo falar que a família do Darwin era legalzona não, viu, galera? Porque lá na Inglaterra a abolição teve um intuito que não foi tão legal assim não, né? Econômico apenas. Vamos fazer essa galera gastar dinheiro, ganhar salário e gastar, pagar, né? Mas aí quando ele chegou aqui, ele viu pessoas aqui, acho que na região de Recife, em situação de escravidão, né? E ele falou assim, que é isso, galera? O que vocês estão arrumando, velho? Vocês estão muito atrasados e tal, né? Então, ele teve esse sentimento, né? De ter visto essa situação aqui. Eu não lembro agora qual a data disso, mas foi na viagem dele do Beagle. É bom lembrar que o Brasil ele foi o último dos últimos a terminar com o processo de escravidão na América, né?
E é outro ponto importante lembrar que eles colocam os ingleses como os pais dos abolicionistas vamos contextualizar, né? Fake news. Né? É fake news, é isso. Cara, né? vamos lá, né? Triste. Como que você vai considerar um povo, né, que foi colonizador como um salvador? É tipo assim, não rola, né, velho? A galera foi lá e fez a merda e depois eles são lá, né? legais porque eles não fazem mais merda? Como assim? Não existe isso, cara. Não existe. Vamos pensar aqui sobre isso. Qual que é o contexto fora do Brasil, na época da abolição no Brasil e de outros processos? A gente estava passando por uma revolução industrial. E a revolução industrial, ela aumenta o modelo produtivo, ela modifica a paisagem, ela necessita... Se eu tenho mais produtos, eu preciso de mais gente para estar comprando. Sim. E se eu tenho uma mão de obra que não ela é prejuízo dentro de um sistema capitalista. É importante lembrar que a gente está na divisão internacional do trabalho, nós estamos na primeira divisão internacional do trabalho, que é a relação colônia-metrópole. Sim. Né? E essa colônia ela tem que comprar, porque a metrópole não vai ter riqueza, porque ela já está explorando. Então ela já tem o lucro da exploração da natureza, ela já tem o lucro da exploração do ser humano, e agora ela precisa que esse ser humano compre. Uhum. Só que esse ser humano, ele não compra, porque ele é uma mão de obra escravizada. Sim. Então vamos fazer o quê? Vamos liberar. Não, a colônia só podia comprar da metrópole. Ela produzia e ainda tinha que pagar pelo produto que ela mesma produziu. Você não está entendendo, o meu caro aluno? Você é de Brasil, Portugal. O Brasil, a matéria-prima saía daqui, ia para Portugal, e o brasileiro só podia comprar de Portugal. Só que no caso da Inglaterra é diferente, que a Inglaterra já estava transformando a matéria-prima por causa da revolução, por causa das máquinas. Então as suas colônias só podiam comprar de onde? Dela. Pacto colonial é o nome disso. Pacto colonial. É a vantagem de ter um professor de história aqui, né? Vantagens. E aí, temos cara, uma autoridade na mesa. Uma autoridade. E aí, cara, isso é importante pensar nisso. Então, qual que é o pensamento? Os caras literalmente sentaram, igual a gente está sentado aqui, e falaram, a gente precisa dar grana para esses camaradas que estão escravizados, porque eles vão poder comprar, porque eles têm que sobreviver, eles vão ter que pagar para isso, e nós vamos poder vender mais, aumentar nossa margem de lucro e ficar cada vez mais rico. Pronto. E para isso a gente precisa fazer o quê? Fazer um movimento para libertar os escravos. Até porque a maior parte das colônias, se não me engano, era de quem? Era da Inglaterra, assim. Sim. Com uma grande quantidade de escravos. Então vamos libertar os escravos para eles poderem ser um mercado consumidor. Isso é pensado. Às vezes a galera tem dificuldade. Colonizou, grandes navegações. Acordei com vontade de navegar hoje. Não, cara, é uma empresa, é pensado, é articulado. O rei fala, eu te dou autorização. E aí a igreja, eu quero ali o camarada para ser catequizado, ele tá ali me dando uma grana, o dízimo, enfim, né? Não vamos entrar nesse detalhe, não. Mas eu tenho ali um burguês, que é o comerciante que quer comprar, quer explorar. É pensado, os caras articulam e causa estrago. A galera se engana. Acho que tá todo mundo na sua bolha, né? Pelo contrário, todo mundo tá conversando. Você que não tá conversando. Você que só fica tweetando, fica no... Não, só você. Porque quem tem um poder, cara, tá conversando. Quem tem a máquina, quem tem o domínio, os caras estão aí trocando ideia. Então a gente fica nessa onda, os caras não conversam, eles conversam. Às vezes não vai conversar na frente da câmera, não vai conversar na frente do celular. Mas vai conversar o quê? Nos bastidores. No almoço. No almoço. Eu vou trazer um ponto aqui que eu acho interessante aqui que eu tava pensando. Cara, eu como candomblessista, às vezes eu tô lá no meu ilê, né? Enfim, tá acontecendo lá uma festa, eu tô lá atrás do atabaque tocando. E aí eu paro e olho pra galera assim e penso, velho, quantas pessoas, mano, perderam a vida ou foram brutalmente torturados para a gente estar conseguindo manifestar essa religião, né? Essa cultura africana viva hoje, né? Quantas pessoas afrontaram o sistema vigente na época, né? E permitiram que isso se perpetuasse mesmo com todos os percalços, né? Todos os desafios da época. E aí eu fico pensando nisso, né? Que
muitas tradições de origem africana, para não falar que todas, ou pelo menos a grande maioria, mas basicamente todas as culturas tradicionais africanas, ela que é uma questão, né, essencial do continente, ela é oral, né? Você não tem, sei lá, hoje obviamente, né, você tem muita coisa sendo escrita no tempo moderno, né, sobre religiões de matriz africana, sobre, sei lá, capoeira, né, e, enfim, outras coisas. Mas a essência desse conhecimento, velho, é a oralidade. Sim. As pessoas só conheceram ou só aprenderam aquilo porque elas tiveram a oportunidade de vivenciar. E tem hora que para poder vivenciar, você tá sendo apagado pelo sistema, para se manter vivo, você tem que colar com ele. Sim, aí você pensa na ideia do sincretismo. Exatamente. Véio. Sincretismo religioso, né? Porque os cultos religiosos africanos, né, que tinham os orixás, tem aí a ideia dos orixás, né, o Inquices, e que com o processo do cristianismo, né, Igreja Católica ali, né, e a pressão e a proibição, né, de que eles pudessem professar a própria fé, eles tinham que arrumar um jeito de fazer isso de forma despistada, né? Então coloca lá um assentamento de um orixá e em cima coloca um santo católico. Se alguém chegar para ver, nós estamos batendo cabeça para São Jorge, mas debaixo do São Jorge tem um assentamento de Ogum, né? Cara, isso é muito foda, velho. Tem uma galera que comenta que a palavra sincretismo, ela estaria até errada. Ela é incorreta, que na verdade o termo certo é mestiçagem. Porque assim, sincretismo, trocamos um pelo outro, né? O São Jorge por Ogum, beleza, fica uma questão de igualdade. Mas que na prática não, essa mistura, foi uma mistura mesmo, né? Religiosa, cultural, para a situação que é problemática, que é a questão do apagamento, mas que, como se assim, essa mistura, essa prática cultural formasse uma nossa, que é a nossa mesmo, que não dá para fugir, não existe uma pela outra, mas uma nova, misturada, que é única, que não acontece em lugar nenhum. É complicado, mas... Eu passei por isso na prática. Olha que legal, na época da faculdade tinha uma professora... Fantasiou de outra religião. Olha só que legal isso. É a professora Ângela, professora de biogeografia. E aí ela convidou os alunos para um quilombo dos Marinhos, lá em Brumadinho. E era uma festa da colheita. Pô, eu pensei, se é quilombo, é festa da colheita, vai ser uma coisa com orixás e tal. Quando eu cheguei lá era a imagem de Nossa Senhora, alguma coisa, não vou lembrar o nome agora. E aí, Nossa Senhora, então vinha o carrinho de boi puxando a imagem de Nossa Senhora, descendo a rua, tal. E aí, cada morador do quilombo chegava e colocava no pé dela um pouquinho da colheita. E aí ela foi explicando pra gente, olha, o símbolo, ela é o símbolo católico. Mas esse movimento de colocar a comida nos pés da santa, isso é a coisa mais africana que tem. E ela é uma especialista na área, né, mais africana, que é você tá oferecendo, uma oferenda, né? É uma Iemanjá na terra. A Iemanjá você coloca pro mar, né? E aqui você não tem o mar, mas você tem o solo. Então é pro o solo vir melhor, pra próxima colheita for boa, não ter praga. E aí que eu fui ter essa noção. E aí vocês estão falando, eu tô lembrando desse momento, que aí logo depois tem uma dança, uma canção católica, mas ela é tocada diferente, as mulheres dançam, os homens dançam. E aí você fica com aquela imagem incrivelmente... Única. Não é uma mistura. Não é uma católica. Troca, né? Uma troca. Ela não é 100% católica, é uma coisa vestida de outra, né? É uma coisa vestida, mas uma coisa brasileirada. Tem a festa do Quilombo do Matição, lá em Jabuticatubas, que é isso, você tem muita referência a santos católicos, mas os tiozinhos dançam a noite inteira em cima da brasa, velho. Agora o que... sem queimar o pé. Agora... eu não sei o que é isso, não. Pois é. Então, assim... Olha que interessante isso, né, cara? Sim. E tem a ver... E essas reflexões nascem a partir do quê? A partir desse 13 de maio. Sim. Né? Porque o 13 de maio ele é uma data... E aí é um ponto de vista pessoal. Eu acho que é uma data muito importante. Porque ela é o início de um movimento. Que movimento é esse? Apesar de ser a princesa Isabel, que ganhou todo o título de salvadora dos negros escravizados no Brasil... Fake news. Também, né? Mas... Atrás, você tem outros que lutaram para esse movimento acontecer. E não só isso. Ele é um símbolo de luta e demonstra o que houve o apagamento da história.
Porque aí, se for pensar nesse lado, eu acho que o 20 de novembro talvez tenha um grito de resistência mais forte, Sim. né? Sim. Até pela representatividade do zumbi, né, cara? Então, assim, aí você tem um negro escravizado que se rebelou, fraga, e botou pra torar, entendeu? Então, assim, eu penso muito nisso, que se a gente vai ter uma referência do nosso processo de libertação, tem que ser alguém que tava lá, naquela condição. Um negro escravizado. Entendo. Porque esse tava lá, pra mim, ele é um pouco complicado. Porque assim, vamos falar da abolição. Porque quando eu falo tava lá, eu vou levar em consideração o contexto da condição de escravizado de lá até o momento de hoje. Sim. Entendi. Sim. Então, tem muitas... Nós vamos chegar nesse ponto. Mas eu queria, inclusive, aproveitar isso para fazer uma pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Não posso vai. fazer essa pergunta? Estou preocupado com o próximo episódio, velho. Tipo, assim... Primeiro, como aconteceu esse processo da abolição no Brasil, né? Como foi essa pressão externa, né, para que isso acontecesse no Brasil? E, de fato, a participação de Bebel no processo, né? Ela realmente foi uma pessoa que amava os negros. Então, esse é o ponto. Na verdade, cara, eu acho que começa lá no Adam Smith, né? O rolê é filosófico mesmo, econômico. Tipo assim, a gente já tratou Revolução Industrial, né? O principal aliado ali do Brasil era a Inglaterra, sempre foi. Né? O ouro que estava aqui, que era explorado, ia para fora e não ficava em Portugal. Amizade com a Inglaterra. Inclusive é a Inglaterra que traz a família real para o Brasil, né? Os 20 mil lá, entre 14, 20 mil, 21 mil pessoas. Um estado de independência lotado, né, de nobres ali, é a Inglaterra com uma condição. Peraí, eu vou trazer vocês, mas eu quero algo em troca. E aí nós chegamos aqui, a família se instalou, Rio de Janeiro, aquela loucura. Vamos abrir os portos para as nações amigas. 1800, cara. Peraí, que nação amiga o quê? Era Inglaterra. Então, assim, eu te levo, mas os meus produtos têm que chegar aqui dentro. Ponto. E eu sou uma nação que é industrial, que tá ali. É fábrica, é divisão do trabalho. Aí tem que lembrar, falando de Revolução Industrial, é o camarada que trabalha 12, 14, 16, 18 horas por dia. A mulher, a criança que trabalhava a mesma quantidade, né, de tempo, mas recebiam menos. Enfim, é problemático também. Inglaterra não é lá aquela amiguinha, não. Mas nesse processo inteiro, a partir do momento que o ganho de dinheiro é afetado, aí rola uma pressão. A questão da abolição no Brasil, ela é tanto interna e externa. Por que externa? A partir do momento que o mundo inteiro é industrial, Adam Smith, produto pra caramba, mercado consumidor, mão de obra, matéria-prima, e o Brasil, de novo, como periferia do mundo, que foi desde 1500, né? Não era nem Brasil, mas enfim, ele fica para trás. Por quê? Todo mundo já tinha acabado com a escravidão, virado república. O Brasil ainda era independente de Portugal, com uma família que tinha ligação, era portuguesa, basicamente. E aí, enfim, peraí, a parada tá errada. E nisso, isso começa a chocar mesmo. E a Inglaterra solta ali em 1850, a lei do New Abney. Todo mundo aí que ainda importa escravizados é inimigo nosso, não presta, vamos acabar com isso, né? Vamos barrar. E aí, assim, aí tinha uma autorização da Marinha mesmo para bater, para parar, para pausar ali, parar os navios e falar assim, acabou. Só qual que é o problema disso? Isso gera uma treta diplomática. Peraí, você é meu amigo desde sempre, e a partir de agora você quer barrar o fluxo? Era proibido. Então, a partir de então, por uma questão externa diplomática, os escravizados deixam de chegar. Parou de uma hora para outra? Não, porque a galera continua vindo escondido. Mas enfim. Então, pela questão externa. Só que isso gera um problemaço interno. Muitos problemas internos. Muitos. Porque o Brasil ele precisa, por uma questão de pressão, se adequar. Não,
Então quer dizer que a escravidão acabou em 1150 e estava tudo de boa? Não. Os escravos não estavam escravizados, não estavam chegando. Mas aqui dentro ainda tinha galera ainda. Né? Então o Brasil ele teve que se reorganizar de uma forma falha, que em alguns casos não adiantou nada, mas enfim, né? com algumas leis para tentar melhorar e manter essa imagem diplomática um pouco mais elevada. E aí nós temos algumas das leis, né? A Lei Eusébio de Queiroz, que falou, ó, a partir de agora está proibido a importação de escravos, não pode. E falavam escravos, não era nem escravizados, não. Só que tá, não tá chegando, mas aqui dentro, a galera tava ainda. Os que já estão aqui. Os caras já estão aqui. Né? Ah, não, mas depois, 20 anos depois, a lei do ventre livre, a partir daquela data, né? 1871, nascer, se você é filho de escravizado, você tá livre. Para, velho. Quem vai olhar isso aí? Quem vai realmente fiscalizar? Não dá, velho. Não dá. E outra, a criança nasce da mãe escravizada. A ela criança é livre. A mãe não. A criança é livre. E ela vai morar onde essa criança? Exatamente, né? cara. Então ela vai ficar junto ela com vai ele. ficar na fazenda. Ela ali. vai comer E ali. ela vai crescer ali e ela vai continuar na mesma condição de Aí trabalho. o dono do engenho vai virar assim, ó, essa menina aí tá dando prejuízo, vamos ter que trabalhar, você vai Coloca ela pra trabalhar. Bota pra trabalhar. E ainda tem um problema, porque o cara do engenho é o cara do Estado. E vai dar BO também depois com a proclamação da República, mas calma lá. Né? E aí tem a outra, que pra mim é a pior. A Lei dos Sexagenários, 1885. A partir de 60 anos, automaticamente você era liberto. Mano, quem chegava a 60 anos, cara? Esse ponto eu acho que é o ponto principal. Quem chegava a 60 anos e pensando na exploração da mão de obra, vai explorar o quê depois que o cara já tá com 60 anos naquela condição? Eu já cheguei a ler em algum lugar, não me lembro agora, mas que a expectativa em alguns casos era de 30. Sim, não passava sim. de 40. Sim. Ou seja, eu já tinha ido pro saco. Né? Talvez aqui da mesa só o Phelps ia ficar. Ia não. Minha família, a galera de Ouro Preto, pretona, é isso aí, filho. Mas nenhum homem branco tinha uma expectativa de vida elevada na época. Devia ser maior, com certeza. Era maior do que do escravizado, mas certeza. ele não chegava aos 40. Não, é porque a expectativa de vida até a década de 30 ainda era bem precária. Era bem velho. precário. Sim. A gente consegue melhorar para as questões do governo, está complicada, né, de forma complicada, mas vai, Então, né? nós podemos dizer então que uma parte do 13 de maio, ele na verdade ele é um processo de ruptura com o homem branco. Né? Não é uma ruptura com o Estado, pode dizer assim, porque ele assinou lá, mas o Estado não deu nenhuma moral, não deu nenhuma assistência para os escravizados. Ele literalmente falou, toma, vocês estão livres. É isso? Ou a gente pode considerar que realmente o dia 13 foi o dia de respiro dos escravizados, ou não teve esse respiro? Então, a questão é que lá em 88, quando a princesa Isabel, né, redige lá a Lei Áurea, estima-se ali que 750 mil escravizados foram libertos. 750 mil, mas o IBGE não comentou que eram quase 2 milhões? Então, assim, respiro até que ponto? Para aquela galera que estava ali, foi um respiro. Mas o que veio depois só desandou. Então, aí tem uma outra questão também, né? Que ao mesmo tempo que tem essa questão externa, a Inglaterra, pressão e o Brasil, ele teve que se adequar, tem uma outra galera que já estava lutando já. Aí eu acho que cabe diferenciar. Poxa, eu acho que tem uma galera ali que às vezes é descendente, tem a família ligada à escravidão, ou tá ali, pode ser um padre, pode ser um acadêmico, enfim, de época, que, poxa, tem um olhar mais humano, tipo o rolê do Darwin, né? Pô, pera aí, o que vocês estão fazendo? Que tá tentando lutar. E aí eu tenho algumas revoltas, alguns movimentos que vão tentar fazer, né? Acabar com a escravidão, contestar de forma geral, né? E a gente tem algumas personalidades importantes. Primeiro deles, né? O tal do Dragão de Aracati. Porra, o cara tava lá, até anotei, cara, achei fantástico. Lá em Fortaleza, cara, 81. E aí o tráfico de escravos comendo solto ainda. Porque a gente sabe, pô, tinha pirataria, tinha aquele trânsito interno, o cara fala assim, ó, tô aqui em Fortaleza. O porto aqui recebe a galera. Que se dane. Não vou liberar e vou avacalhar a parada. Aí cabe aquela questão do zumbi. Poxa, tava lá naquela condição e ele tentou fazer alguma coisa. Válido.
né? Não era um escravizado, mas estava ali, pá. Tentou fazer alguma parada. Só que 50 anos antes, eu tenho a revolta dos malês, em Salvador. Então a galera tava ali, pistola, com razão, tentando acabar com a escravidão. Então, assim, tem gente no meio desse caminho que tem ali um olhar humano. Mas se a gente for pensar no geralzão mesmo, será que é realmente humano? Sim. Qual que era o interesse por Qual trás, que era o né? interesse por trás? E era só uma questão, eu acredito que era uma questão de adequação mesmo à economia, ao processo de trabalho mundial. Só um ponto. Eu acho que esse assunto é um assunto tão complexo que rende tanta discussão em tantos níveis diferentes, Sim. que eu acho que a gente já tem o tema do nosso próximo episódio. Sim. Porque nós vamos falar, então, das consequências desse processo na nossa sociedade. E a gente pode falar de racismo estrutural. Racismo religioso. Porque foca. a consequência a longo prazo disso que a gente está falando aqui agora, né? Então, eu acho que já... Porque tem tanta coisa que eu gostaria de falar nesse momento, mas eu acho que caberia mais, né, numa discussão focada Sim. em racismo. Sim. E digo mais, que a gente, além da questão do racismo, a gente poderia pensar o racismo e as mulheres. Racismo e as mulheres. Porque pela história, o papel das mulheres foi fundamental dentro desse processo. Sim. Né? Tem uma história que eu li num livro bem legal sim, né? Interessante dentro do ponto de vista de conhecimento, que algumas mães, elas colocavam sementes nos cabelos, dentro da roupa dos filhos. Por que isso? Porque ela não sabia o que viria, o que estava por vir. Será que o meu filho vai ter o alimento? Será que ele vai conseguir sobreviver? E essas mães, então, deixavam essas sementes para que quando esse filho chegasse aqui no outro lado do oceano, plantasse e ele tivesse não só o alimento, mas uma memória cultural e alimentícia do que ele tinha lá, para ele não se perder. O candomblé Sabe? é uma religião matriarcal, mano. Uma religião que a sua essência ela sempre foi feita por mulheres. Precisa escutar o mais velho. Mulheres. É uma religião totalmente matriarcal. E é interessante, Sim. e é interessante saber o seguinte, que nós somos apagados dessa discussão. Por exemplo, e aí eu acho legal, vamos ter que discutir isso em um outro momento, porque eu me sinto extremamente desconfortável de comentar sobre isso, porque eu não me sinto nesse lugar. Porque eu não fui criado como um homem preto. Apesar de ser um homem pardo, eu não fui criado desse jeito. Existem os pretos e a sua história, existem os brancos e existe um grupo, que sou eu. Tá no limbo. Tá no limbo. E é muito estranho isso, porque quando eu tô com os pretos, me chamam de branco. Ah, você é assim porque você toma muito sol. Quando eu tô com os brancos, eu sou preta. E aí, cara? Tô em cima do muro, pô. Aí você tá dentro do espaço religioso, ligado de matriz africana, só que você não é negão. É. E aí o cara te exclui. Acontece. Complicado. Sim. Complicado. Como acontece em outros eventos. Por exemplo, Sim. o Mano Brown fala que hoje ele não... eu acho que o termo... Aí eu falo assim porque é uma dúvida que eu tenho, e eu acho legal, eu acho que muita gente tem essa dúvida. Quando fala um homem preto retinto, seria o quê? Um homem com a cor mais escura de pele? Pele Sim. mais escura. Pele mais escura. Pois é. E aí o Mano Brown fala desse jeito. Hoje eu não encontro mais tantos pretos retintos nos shows como era no passado. Por quê? Porque o preto tá miscigenando. E não quer dizer que ele está perdendo o seu poder. É que o Brasil é um país de miscigenação. Sim. É, porque a gente vive o resultado de um processo que aconteceu e, assim, a nossa sociedade foi construída dessa forma. Por mais que essa história seja uma história triste, né? Lamentável, e acredito que a gente precisa de resgatar sempre Sim. essa história para que, enfim, nada do que aconteceu se repita, né? A gente é um país miscigenado. Então, querendo ou não, né? Relações interraciais, elas vão ser comuns. Tem todo um discurso, eu acho que em vários âmbitos sobre isso, né? Mas eu acredito que é isso, a sociedade é dessa forma, né? Então, respira fundo. Vamos respirar. Aproveitar, dar o abraço, mandar o nosso abraço sempre em todos os episódios para a FPL Educacional. Né? Sem ela, essa discussão maravilhosa não estaria acontecendo. Mandar um salve né? pro João! Salve pro João, nosso produtor. Lindo! Pois é. Então, obrigado FPL pela parceria, pelo apoio. E aí,
A gente tem que chegar num ponto final desse primeiro momento. E a gente ainda não chegamos, eu acho que não vamos chegar nesse grande ponto. E aí, o 13 de maio, a abolição, ele é importante pra gente estudar? Ele é importante para trazer para levantar essa angústia, essa conversa e pensar no 20 de novembro? Ou ele pode ser considerado deixado de ladinho, como está acontecendo em alguns ambientes? Não estou dizendo todo, mas em alguns ambientes. Principalmente, sabe um ambiente que estão deixando de lado? Nas escolas. Sim. Não se fala 13 de maio nas escolas. Só não 20 se fala. de novembro. O 20 de novembro, é por isso que eu falo, que eu acho que o 20 de novembro ele ganhou uma força. Assim, óbvio, por todas as questões históricas das duas datas, né? Da data de luta mesmo, Fraga. Sim. Da data da militância. Eu acho que é hora de ressignificar o 13. O 13. Acho que essa é... eu tenho mais uma. Ressignificar o 13 de maio. Eu tenho uma Essa aí- última pergunta. Ô, João, Porque eu você vai acho ter que cortar essa parada aí depois, viu? Não. Que essa pergunta, eu acho que ela pode fazer, na verdade, um link para próximos episódios e próximas discussões, né? E aí a pergunta eu tô jogando aqui pro universo, né? Qual que é a relação? Porque acredito que muitos de vocês que estão aí ouvindo a gente não faz ideia, né, disso. Mas qual que é a relação da processo de abolição da escravatura, 13 de maio, com as favelas no Brasil? Totalmente. Tem alguma coisa a ver? Total. Porque quando a Lei Áurea lá libera a galera... Ah, tá, é importante. Eu acredito que o 13 de maio tem importância sim, porque mesmo que a gente discorde ou concorde, aceite ou não, quando você pega ali os fatos, as datas e você vê a conjectura de tudo, tem uma importância. Tem algo que eu posso analisar de forma mais ampla, então ele vale. Mas acho que o 20 de novembro tem mais força e tem um papel assim, né, mais crítico ali. A galera consegue ressignificar. Mas tem, só que por que tem uma ligação com o processo de favelização, né? Até a área urbanística, essa galera aí. Chegar lá. Porque a galera é liberta, muitos já tinham conseguido a alforria, mas enfim, estima-se lá que os 750 mil foram libertos. É que tá. O Estado não tá preocupado em montar nada para essa galera, não tá preocupado em se importar com esse cara. Inclusive, assim, a escravidão acaba em 88, 89 é o golpe da República. Problemático também, por quê? A gente tem lá o Dom Pedro II, enfim, ele vai ser usurpado, vai ser acabado por todo mundo, pela Igreja Católica, pelos militares, por causa da Guerra do Paraguai, enfim, Papotola também, e pela galera do café. Porque esses camaradas estavam pistolas por causa dessa pressão internacional da Inglaterra e falaram, não, peraí, vocês querem liberar, tem um tanto de gente aqui, né, atrapalhando a gente com a questão dos escravizados, da abolição, a gente quer uma indenização. O Estado vai pagar? O Estado, o problema é seu, filho. Quem comprou foi você, não fui eu. E aí a galera, o quê? Não, peraí. Aí eles se juntam, articulam o golpe, bate lá na porta, né, do palácio, onde hoje é o Palácio do Catete, enfim. Ó, Dom Pedro, vaza, some, porque agora o Brasil tá com alguém que vai fazer a nossa vontade. Você não quer pagar a indenização? Então rala peito. E aí, enfim, e esses escravizados vão ficar onde nisso? Em lugar nenhum. Porque o pau tá comendo. Os caras não estão preocupados com eles, mas sim com o poder. E aí, essa galera... Aí tem que lembrar que a República, ela traz uma ideia de novo, né? Moderno, República. Vamos fazer um Brasil novo. Enfim, que não deu certo, mas papo pra depois também. E aí você faz aquela reforma urbana, Rio de Janeiro, vamos mexer na rua, vamos ampliar, que é a cópia francesa do Boulevard lá do Napoleão Bonaparte, enfim, que trem todo. Ah, o Brasil vai ser novo. E aí você tem um projeto de cidade. Aí pensando em BH, que era uma cópia do Rio de Janeiro, também você faz ali Avenida do Contorno e tal, a praça, né, onde hoje é Savassi, onde hoje é área hospitalar, funcionários, enfim, as cidades elas são planejadas para a República, para o poder novo. Quem não faz parte dessa galera mais, não existe. Se vira. Se vira. E aí você tem um processo de favelização, a galera vai pro morro, pra encosta. Se eu não me engano, a favela mais antiga do Brasil é o Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro. É. E aí? E é legal esse tema que você levantou, cara, você jogou pro ar. Legal demais. Por quê?
É importante pensar que o Brasil, a gente tem que dividir o espaço urbano em 2 momentos, né? Você tem o espaço urbano industrial, que são as cidades que são construídas a partir dentro da lógica da industrialização. E você tem o espaço urbano anterior, né? Então você pega na Grécia, você pega o Egito, enfim, você tem esses 2 grandes pensamentos. Mas a gente da geografia aqui, a gente fica muito preso a esse modelo urbano industrial pós-revolução industrial. E o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, ele tem, durante a época da colônia ali, ou até a época da monarquia brasileira, você tem um centro pensado para todo mundo. Porque como os escravizados viviam junto com a elite, sim, com todo mundo, então você não tinha como excluir da cidade. Então eles viviam dentro da cidade. E a partir do momento que você começa a modernizar, que é após o 88, essa população não tem mais o espaço. Então os cortiços, né, que é onde eles viviam, eles são destruídos, né, há um replanejamento, uma cidade moderna. E aí para onde vai essa galera? Para a cidade não pode. Porque o centro urbano, se a gente fizer, é diferente do atual, por quê? Porque a elite, né, a burguesia, todo mundo, a pós-monarquia, ela vivia no centro urbano. Então, o centro urbano que vai ter área de lazer, no centro urbano que vai ter o parque, no centro urbano que vai ter o banco. Então, nós vamos viver, comparando com Belo Horizonte, você vai ter os bairros dos funcionários. Você vai ter o bairro do Cidade Jardim, que é onde vai ter a população vivendo. Aqueles que não vivem nesse bairro, eles vão ter que viver na área fora, né, na área periférica, né, na periferia. E aí quando você pega até o conceito de periferia é o que está distante do centro urbano. Então alguns bairros de elite do Brasil e do mundo, eles estão em áreas periféricas, mas vinculou-se a periferia para quem? Para os mais pobres. Preto, pro pobre, que não é pensado. Porque ele não poderia viver, ele não tinha condições de viver, até pelo custo de vida. Sim. Então o que você faz? Vai viver na periferia. No caso do Rio de Janeiro, vai viver no morro, porque como é uma cidade litorânea, a área periférica é um morro. Então você tem o centro bonito ali, os mais pobres vivendo no morro, porque eles agora são mão de obra que trabalham. Eles eram mão de obra escravizada, agora eles trabalham. Ah, mas eles ganham muito. Não é o mérito agora, o mérito é que eles estão trabalhando. E eles não têm dinheiro para pegar bonde, pegar o transporte, então tem que ir a pé. Então é melhor você morar no morro, perto do centro onde você trabalha, que você economiza tempo e passagem. E aí você começa o processo de favelização, de crescimento dessas populações que vivem nas áreas periféricas. Né? Interessante isso, né? Porque a gente pensar que a maioria dos moradores favelados do Brasil são negros, né? Para quem nunca parou para refletir, IBGE, aí, galera, ó, IBGE. a informação histórica para você poder se ligar. E é isso, né, cara? A gente percebe não só que nas favelas a gente tem uma predominância de pessoas negras ocupando esse espaço e que as favelas ainda sofrem todo o processo de repressão um pouco diferente do que era naquela época, mas continua do mesmo jeito. E a própria favela ela vai resistir de algumas maneiras. Porque assim, né? Pegou ali 1900 até 1930, até era Vargas. A favela tava de lado. Depois que o Vargas vai ser malandro, pilantra, e vai usar ali a capoeira, a bossa nova, o samba que nasce no morro, com propaganda política para conseguir o voto desse cara também. Mas foi excluído, basicamente. É papo para muita hora. Muita hora. Bom, pessoal, é isso. Vamos ter que entrar, infelizmente, cara. Ô, João, desculpa, mas nós vamos ter que entrar na reta final, cara. E a nossa reta final sempre que um agradecimento. Vou começar por você hoje. Qual são os seus agradecimentos, seu ponto final, sua conclusão, seu fechamento pro dia de hoje? Ah, cara. Sincerão mesmo. Estamos lascados. Brincadeira. Zoeira. Mas assim... Sério, o negócio aqui ele é complicado. Não, mas enfim, né? Quanto à discussão, tem muito pano pra manga pra discutir ainda. Dá pra falar ainda sobre processo de favelização, música, cultura, escola, trabalho. E aí, acho que um próximo tópico pra nós são as tais das cotas, né, cara? E aí, a reparação? Tudo mimimi, tá ligado, né? E aí, tá tudo interligado. E aí, qual que é o rolê, né? Acho que dá pra... A cabeça tá fritando aqui, cara, pro tanto de ideia que tá chegando. Mas de agradecimento, eu queria agradecer hoje, primeiro, o Fernando, cara. Apresentou a gente aí pra galera da FPL, pra Poliana também, que me apresentou pro Fernando, enfim.
Maior rolezão, mas vamos junto, que o negócio é cabuloso, cara. Eu vou falar depois que você finaliza. Fechou. Pode ser? Pra fechar, pra concluir, eu acho que a data é importante, sim, porque ela traz reflexões. Sim. E ela é legal porque ela necessita reflexões e ela traz a necessidade de você repensar e ressignificar o que está acontecendo. Então, ela te tira da zona de conforto. Se tirou da zona de conforto, ela é importante, né? Então, acho que valeu a pena. Da maneira que eu entrei, eu tô cheio de dúvidas, cheio de questões aqui, mas acho que a gente vai conseguir sanar ao longo do tempo. E abraço, cara. Hoje eu quero mandar um abraço especial, porque hoje é dia 13. E na semana passada... Pois é. E na semana passada foi aniversário da minha princesa, minha filha, linda, maravilhosa. Ó, papai te ama, tá? Então, muitos anos de vida, muita energia positiva pra você. E espero que você continue trilhando, seja essa menina linda, maravilhosa, que eu adoro dizer que é seu pai. Tá bom? É isso. Bom, eu então tenho só a agradecer. Eu acho que foi muito massa a nossa conversa hoje, assim, foi bem rica de informações, né? E para vocês, ouvintes aí que acompanham o Projeto Saber Livre, só tá começando. Então, assim, eu acho que o tema de hoje foi um tema muito importante, muito pertinente, e como Phelps falou, é um assunto tão amplo, tão complexo, com tantas enraizamentos, né, que a gente ainda tem muita coisa para falar sobre, ainda dentro desse assunto, aqui, né? E eu queria muito agradecer vocês dois, agradecer João, agradecer a Fundação FPL, mandar um grande abraço para todos os meus alunos que estão aí ansiosos, né, aguardando os episódios. E é isso aí, galera. Até breve. Um grande beijo para vocês. Solta a vinheta. Não tem, galera, não tem. Ainda. Valeu. Legal. Que isso, velho? Passa rápido, tá? Você viu?